Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre teatro. Aliás, sobre o fechamento dos teatros, né? Em razão da pandemia, do coronavírus, as casas de espetáculo estão fechadas. Mas Natal já passou por uma situação dessa, né? Então, em 2015, eu escrevi um cordel sobre o fechamento dos teatros em Natal, ou da maioria deles, né? Onde os artistas tinham acesso em razão do valor da pauta, e de tanto ouvir os colegas no DEART falarem da dificuldade de escreverem, de poderem apresentar os seus trabalhos, né? Porque a maioria das casas de espetáculos estava fechada. Então, eu escrevi um cordel para a disciplina Dramaturgia 3, né? Cujo titular era o professor Macários Maia. Beijo, Macários. E o cordel é Teatro? Que absurdo é esse, né? A xilogravura de Eric Pereira, grande xilogravurista da Casa do Cordel. Tenho até o original. Beijo, Eric. Né? E fala exatamente da volta de grandes dramaturgos que desceram de outro plano para encenar seus principais textos e escolheram o Natal, né? Para esse feito. Então, com vocês, teatro. Que absurdo é esse? Esta é uma história que a todos vou contar, da volta dos dramaturgos para na Terra encenar os seus principais textos de diferentes contextos, só faltava escolher o lugar. Sófocles sugeriu Grécia Antiga, como Londres não tem igual. Assim votou Shakespeare, mas de repente falou Boal, que tal irmos para o Brasil? Terra firme e varonil, foi quando escolheram Natal. Aristófanes, bem antenado, falou que Natal sediou uma Copa de Futebol, do Arena das Dunas lembrou. Lisístrata, vou encenar, minha comédia vai bombar e com o sucesso já sonhou. Shakespeare disse a todos, o Nordeste é a região, lá tem um casal famoso, Maria Bonita e Lampião. Levarei Romeu e Julieta, eita que vai ser porreta, pois semelhança tem de montão. Becker, todo animado, já se pôs a avisar, esperando Godot escolher para em Natal encenar. Quem sabe Godot aparece, da depressão esquece, depois de visitar o lugar. Tchekhov logo lembrou de um famoso cajueiro, por ser o maior do mundo, lá sempre tem um olheiro. Vou montar o Cerejal com uma liuba do local e ganharei muito dinheiro. Brecht tinha ouvido falar de um campo de aviação que o americano fez ganhar a guerra com precisão. E um voo sobre o oceano não havia segundo plano, foi o seu texto de opção. Nelson Rodrigues injuriado porque o Rio não foi escolhido, mas logo lembrou que Natal, noiva do sol era o apelido. Vestido de noiva, irei montar para o natalense agradar e esquecer o acontecido. Todos ficaram animados e a Dionísio foram avisar da escolha por Natal, que já se pôs a avisar. A cidade é uma belezura, mas em razão da conjuntura, problemas irão enfrentar. A caravana era grande, muita gente para transportar. Caronte da lotação reclamava, mas nem pensar em não levar, pois o Brasil era muito longe e dizia, não sou monge para 2 viagens ter que dar. E no finzinho da tarde, aportaram no Potengi, o pôr do sol recepcionava, já causando um frenesi. Dionísio estava errado, era o discurso afinado. Esta terra nos fará sorrir. Ali mesmo foram assaltados, ficaram sem nenhum tostão. Caronte, ainda aportado, emprestou óbulos ao grupão, que foram à casa de câmbio providenciar o escâmbio para terem real na mão. Pegaram um mapa da cidade, viram teatros de montão. Eram tantas opções, grande foi a emoção, e partiram para a Ribeira, sem conhecer eira nem beira, rumo ao Alberto Maranhão.
chegando a avistar uma placa com o dizer interditado. Previsão daqui a 3 anos para o concerto ser terminado. Dirija-se a outro estabelecimento, desculpe o constrangimento, disse o segurança educado. Subiram pela Câmara Cascudo, avistaram a Funcarte e pensaram esperançosos, por ser um espaço de arte, um teatro irão indicar para nossas peças encenar, vão até fazer encarte. E lá foram bem recebidos, como é costume do lugar, indicar o TCP, Teatro de Cultura Popular. Viva Chico Daniel! Pequeno, mas elegante, simples e aconchegante, e dava para a peça encenar. Chegando a avistar uma placa com o dizer interditado, previsão daqui a 3 anos para o concerto ser terminado, e ficaram estranhando uma placa que sai andando pelos teatros da cidade. E estando em bairro nobre, numa boutique adentraram, onde tem casa de espetáculo. Foi assim que perguntaram. O segurança logo chegou, Teatro Riachuelo indicou, mas da loja nos expulsaram. Seguindo na Salgado Filho, o Shopping Midway avistaram. Lá tem um teatro luxuoso e logo se animaram. Já pensando no faturamento, pois não cobra estacionamento, de nada desconfiaram. E lá foram bem recebidos, como é costume do lugar, mas sabendo o valor da pauta, quase se põe a desmaiar, pois com a conversão da moeda, nem com choro e nem com vela, o Riachuelo nem pensar. Foi quando o pipoqueiro, que na parada fazia ponto, avisou aos dramaturgos: na cidade tem outro canto, vão à Casa da Ribeira, propriedade bem faceira, mas é bom pedir desconto. E lá foram bem recebidos, como é costume do lugar, mas tremendo foi o choque quando a pauta foram marcar. Tinha o preço quase do Riachuelo, parecia um pesadelo e nem era no 3º andar. Sófocles, olhando o guia, a todos veio avisar: eu preciso de uma arena, será mais fácil de alugar. E como sem demora, partiu para Lagoa Nova, o Arena das Dunas locar. Chegando lá, nem teve coragem de no estádio adentrar, pois se na Casa da Ribeira os olhos já estavam a custar, imagine aquele império construído com mistério, nem tentou negociar. Mais adiante avistaram uma grande instituição, o campus universitário. Grande foi a animação, pois o seu anfiteatro da Grécia lembrava o palco, atendia com perfeição. Chegando lá, foram à reitoria, que a pró-reitoria os encaminhou, que encaminhou ao prefeito do campus e depois ao chefe do setor, que havia saído para o lanche, mas voltava num instante, assim o bolsista falou. Já passadas umas 3 horas, veio uma nova desilusão. O chefe do setor comunica que o local está em manutenção. Pediu desculpas pelo transtorno, mas não há data para o retorno, pois depende de licitação. E foi logo avisando: prestem muita atenção. Há um teatro no DEARTE, mas ainda em construção. E com problema estrutural, o evento inaugural só em outra encarnação. E ficaram na parada, aguardando o circular, e do Sandoval Vanderlei, um aluno pôs-se a falar: um teatro no Alecrim, Dionísio, até que enfim as peças iriam encenar. Chegando lá, se animaram, não viram placa de interditado e no recinto foram entrando, mas pense no assustado, pois no caminho atravessando tinha rato, urubu, calango e de lá saíram chispados. Brecht, muito irritado, falou bem pontual: passei a vida dizendo, desconfiem do mais trivial. Justo eu caio numa dessas, resolverei isso bem depressa, pois agora estou sem moral. Bual,
triste e calado, e já estando oprimido, pois Natal foi sua escolha, tinha de ser redimido. Foi quando teve uma ideia para conseguir uma plateia, mas só decidia com um coletivo. Colegas, o que vocês acham de um teatro de rua montar? Já que estamos por aqui, no Alecrim, vamos encenar. Era sábado, dia de feira. Pense numa barulheira, mas não tinha como falhar. E se foram os dramaturgos lá para a feira bem cedinho e começaram os trabalhos, tudo com muito carinho, eis que ouviram um barulho, carros por cima de entulho, era o apito do amarelinho. O guarda com autoridade perguntou pela licença, ninguém sabia o que era, achavam que era doença. Estamos todos com saúde, por favor não nos perturbe, disse Sófocles com presença. O guarda, muito injuriado, com tamanho desrespeito, disse: desacata a autoridade, esteja preso esse sujeito. Foram todos pro camburão, à base do empurrão, acompanhando o suspeito. Chegando à delegacia, Sófocles foi autuado, pois não tinha alvará, e o policial desacatado foi arbitrado uma fiança por toda aquela lambança, disse o delegado irritado. Foi gerado um boleto para a fiança poder pagar, mas só podia ser no banco para o documento autenticar, disse o delegado pedante, não pagando o meliante, no código vou enquadrar. Chegando ao Banco do Brasil, viram filas de montão, era dia de pagamento de aposentado e de pensão. Depois de 5 horas, pense numa demora, ter a fiança paga na mão. De volta à delegacia, entregaram o documento, Sófocles foi liberado, acabando o tormento, mas agora o que fazer? Não tinham o que comer, já falhava o pensamento. O dinheiro tinha acabado, nem albergue podiam pagar, e nenhuma de suas peças conseguiram encenar. Grande foi a decepção, tristeza e desilusão, e resolveram retornar. Conseguiram uma carona que na ribeira foi deixar, caminharam até o porto num sol quente de rachar. Sem dinheiro para um picolé, o jeito era aguardar com fé a barca do inferno voltar. Grande foi a surpresa e também a emoção. Caronte os aguardava já com o leme na mão, e de todos já zombando, foi depressa avisando: eu daqui não saí não. E foi logo explicando que Dionísio determinou que ficasse aguardando, pois pelo que observou, em Natal não encenariam e depressa retornariam pelo caos que se instalou. E o barqueiro ainda falou sobre a determinação que Dionísio havia dado, que em Natal ficarão os textos de todas as peças, pois estudantes lerão a beça e sobre elas escreverão. Como num passe de mágica, as obras foram depositadas nas bibliotecas da cidade, sendo nas ilhas catalogadas. Mas é lá no DEARTE, onde se respira a arte, que são sempre montadas. Pode parecer um absurdo a história em comento, mas o fechamento dos teatros é verdade, eu só aumento. E se o cordel quiser encenar, é bom de Natal se mudar para ver teatro em funcionamento. Viva o teatro, viva o cordel!